Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui falando sobre a forma fatorada. Agora eu vou dar aqui algumas questões, né, alguns exemplos para vocês. Então eu vou dar esse exemplo aqui. Eu tenho um polinômio qualquer e ele apresenta as seguintes raízes: 3 menos 2i e 5 menos i. Aí o exercício, agora eu vou colocar a parte principal, né? Vou colocar qual é a pergunta do exercício. Aí o exercício pergunta: qual é o grau mínimo desse polinômio aí p de x? Aí o aluno pensar, o enunciado me deu 3 raízes, o grau mínimo é o terceiro. Gente, isso daí você só vai usar esse raciocínio se forem raízes reais. Mas observem que aqui eu tenho duas raízes complexas, duas raízes com a unidade imaginária. Levando o conhecimento da aula anterior, se um polinômio tem uma raiz imaginária, então seu conjugado também é raiz. Então, o que é um conjugado de menos 2i? Menos 2i é um número imaginário puro, só tem parte imaginária. Então o conjugado dele vai ser mais de 2i. Que é o conjugado de 5i? Ora, o conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária, 5 mais i. Então, eu tenho quantas raízes aqui? 1, 2, 3. Essas 3 foram do enunciado. 4, 5. Então, se eu tenho 5 raízes, o grau mínimo ele tem que ser do quinto grau. Olha a pegadinha, né? Essa questão aí, ela mata, ela pega muita gente. Então, já está aí esse exemplo aí. Agora, eu vou pegar umas questões da apostila para a gente dar uma treinada. Beleza? Então, antes de pegar a questão da apostila, eu vou dar um exemplo aqui a vocês, né? Outro exemplo aqui. Vou botar aqui exemplo 1, vou botar aqui exemplo 2. Considere esse polinômio aqui, que é de x. O camarada deu esse polinômio e esse polinômio já está na forma fatorada. A forma fatorada é caracterizada pela multiplicação aqui. Sempre vai ser a multiplicação da variável x aqui no grau 1, né? Se você lembrar lá da fórmula do vídeo anterior. Beleza. Ao olhar um polinômio na forma fatorada, eu já consigo encontrar as raízes de cabeça rapidamente. É só você olhar para quem está dentro do parênteses. Por exemplo, a forma fatorada não é a x menos r1, x menos r2, x menos r3 e assim sucessivamente. O a pouco me importa, porque o a aqui a gente sabe que é o 5. Eu vou olhar para dentro. Esse sinal de menos aqui, ele é fixo do teorema. Então eu só vou trocar o sinal. Então aqui está menos 7. Então a primeira raiz aqui é mais 7. Aqui está mais 2. Então a próxima raiz é menos 2. Aqui está mais 1. Então você sempre faz essa troca de sinal para achar a raiz quando você tiver o polinômio na forma fatorada. Beleza? Então essa aí é uma dica aí que eu estou passando para vocês, que vai auxiliar no raciocínio das próximas questões. Tá aí. Então, agora nós vamos fazer, deixa eu ver aqui, já fizemos a 18.
Pam, 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 pam. Beleza. Vamos fazer agora a questão 28 da apostila. Questão 28. Então tá assim, 3, 5 menos 2 são as raízes da equação. Então ele já deu as raízes. 3, 5 e menos 2. Aí quando ele te dá a equação, você vê que está na forma fatorada. Porque você já sabe que a forma fatorada é caracterizada pelo produto. Aí ele te pergunta, qual é o valor de A mais B? Beleza, então vamos lá. A gente já viu que esse meu polinômio está na forma fatorada. Eu vou chamar de FF, forma fatorada. Por quê? Por causa desse produto. Ele já deu as raízes. Aqui é mais 3, aqui é mais 5 e aqui é menos 2. A gente já sabe que a forma fatorada é essa aqui, ó. AX menos R1, X menos R2 e X menos R3. Esse sinal aqui, ele tem a característica de fazer a troca dos sinais das raízes. Falei isso anteriormente. Então vamos lá. Tá vendo que está mais 5? É a raiz. Quando você substituiu o mais 5 na forma fatorada, ele ficou o quê? Menos 5. Deu para perceber isso aí? Então, isso é característico. O mais 5 é raiz. Quando substitui na forma fatorada do enunciado, deu menos 5. Então, o menos 5 já está ok. O A e o B vai ser o 3 ou menos 2. Então, vamos lá. Tá vendo aqui que ele colocou para a gente aqui o B negativo? Menos B? Por que ele colocou o B negativo? Porque a gente vai ter que pegar o camarada que é positivo aqui em cima. Então, para aqui ficar menos B, a gente tem que... O menos é daqui, a gente tem que substituir o 3. Porque quando substituir o 3, vai ficar menos. Beleza? E quando for substituir o A aqui, aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar quanto aqui? Aqui vai ficar o 2. Então, o nosso polinômio fica assim, ó, 4 vezes x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos 5. Quem é o A aqui? O A é o 2. E quem é o B aqui? O B é o 3. Beleza? Tranquilo? Então, ele te pediu isso aí. Ele pediu, então, o valor de A menos B. A menos B ou B, A mais B. Beleza? Então, aqui, o B aqui, menos 3, 2... Pera aí. Tô vendo se esse gabarito tá dando certo aqui das alternativas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse gabarito aí tá dando errado. Então achamos aqui
quem é o A e quem é o B. No caso aqui, vai ficar 4 vezes x menos A vezes x menos B. Só estou escrevendo aqui esse menos esse. Isso aqui é a forma fatorada. Então aqui uma raiz é 5, que a gente já viu aqui em cima. A próxima raiz é B. E o próximo número positivo é 3. Então B realmente é igual a 3. E a próxima raiz lá que sobrou é o menos 2. Vai ficar menos A igual a menos 2, A igual a 2. Então o gabarito realmente não tem essa alternativa aí. Então A é 2 e B é 3. Só fiz para conferir aí. Então essa é a questão 28. Vamos fazer outra? Ainda nesse perfil? Então vamos lá. Deixa eu ver uma aqui. 22. Questão 22 é maneira. Mas antes de fazer a questão 22, eu vou passar uma... Sempre estou falando de fatoração com vocês, né? Fatoração é vida. Por que é vida? Porque facilita a nossa vida muito. Então esse caso de fatoração aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Isso aqui. A mais B vezes A menos B. Isso aqui é igual a isso. O que isso quer dizer? A gente vai ter exemplo. X menos 2 vezes X mais 2. Produto da soma pela diferença. Observe que aqui é X, aqui é X, aqui é 2, aqui é 2. Só mudou o sinal do meio. Quando isso estiver na sua frente, para ganhar tempo, você só faz o primeiro com o primeiro e o último com o último. Por quê? Você, ao invés de fazer as 4 distributivas, você só faz 2, porque as 2 do meio vão cortar. X vezes x, x ao quadrado. Menos 2 vezes mais 2, menos 4. E isso a gente ganha muito tempo. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão. A questão diz o seguinte: a equação que tem as raízes. Aí ele deu as raízes. Menos raiz de 2, mais raiz de 2, menos raiz de 5 e raiz de 5 positivo. Aí ele deu lá um formato da equação lá do quarto grau. X elevado a 4, A x ao quadrado e B igual a 0. Aí ele pergunta um módulo de A mais B. Ou seja, a gente tem que encontrar os coeficientes. O A que está do lado de x ao quadrado. Então vamos lá. Fizemos questões hoje idênticas a essa, que foi a questão 18 da apostila. Toda vez que ele der as raízes, e se você quer conhecer como é que é a equação que é escrita, teorema da forma fatorada. Qual o teorema da forma fatorada? A. Aqui são 4 raízes. Então eu vou botar até R4. R3. Por que eu sei que são 4 raízes? Porque eu vi aqui o quarto grau. Olha ele aí, que é o maior grau aí. Quem aqui está do lado do x é 4? 1. Então achei meu A. Quem é meu A aqui? Meu A aqui vai ser 1. Show. Agora eu vou substituir nas raízes. Sempre trocando o sinal. Ó. X, esse sinal de menos vai se encontrar com esse sinal de menos, vai ficar mais raiz de 2. Mais vezes menos vai ficar x menos raiz de 2. Sempre assim, ó. Ó que beleza. X mais raiz de 5 e x menos raiz de 5. Então tá aí nossa forma fatorada, por ser do quarto grau, 4 multiplicações aí. Olha só que maneiro. Tá vendo aqui que eu tenho um produto da soma pela diferença? Porque aqui é mais raiz de 2, menos raiz de 2. Então eu só vou fazer o primeiro com o primeiro e o último com o último. Ó,
x vezes x, x ao quadrado. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos 2. Por quê? Toda vez que um radical multiplica por ele, o radical some. Olha a outra forma fatorada aqui, Wanderlan. Raiz de 5 e menos raiz de 5. Primeiro com primeiro, último com último. Olha que tempo. X vezes x, x ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 5, mais vezes menos. E agora, é só... Aqui não posso aplicar a forma... O produto da soma pela diferença, porque aqui é 2 e aqui é 5. Então vai ter que fazer as 4 distributivas, né? Isso aí já é normal aí. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes 5 negativo menos 5x ao quadrado. 2 negativo vezes x ao quadrado. E menos 2. Então vai ficar x à quarta menos 7x ao quadrado mais 10. Encontramos o nosso polinômio do quarto grau. Ele quer um módulo de a mais b. O a é quem está do lado de x ao quadrado. Quem está do lado de x ao quadrado? Menos 7. E o b é chamado termo independente. Está sem nada, sem x. Então ele quer um módulo de menos 7 mais 10. 10 menos 7, 3. Módulo de 3 é 3. Então o gabarito vai dar a letra B. Questão interessante, né? Envolvendo fatoração, vários outros conceitos aí. Então é isso. Forma fatorada tá fechada aí. Não tem como um camarada errar mais na prova.